já que a Monique está presa sem poder se defender, dessas muitas mentiras, o que a gente vai fazer agora é algo que o corpo técnico do processo deveria estar fazendo, mas nós, apoiadores de Monique, começamos a perceber que nos parece que o corpo técnico que poderia estar mantendo a Monique informada lá da prisão, informada de forma fidedigna, e ao mesmo tempo deveria fazer frente aqui fora contra todas as coisas que o ex-marido dela, o pai do pequeno Henri, fica fazendo aqui fora contra ela, mentiras, calúnias, difamações. Como o corpo técnico não faz isso, nós, na qualidade de apoiadores, com a carga de senso comum, ao mesmo tempo por muita amizade, por muito amor, pela certeza absoluta da inocência da Monique, nós vamos nos posicionar sempre que pudermos, sempre que conseguirmos, que não temos aparelhagem, não temos a influência política, jurídica do Leniel, até empresarial, não temos isso. Temos apenas a convicção da inocência da mãe do Henri e temos a convicção das mentiras que esse homem faz, pratica, fala para arruinar a vida da prisioneira, porque todos os que conhecem Monique, nós, seus apoiadores, sabemos que a Monique hoje ela é um arquivo imenso acerca do atual vereador Leniel Borel. E a gente não duvida se esse homem estiver planejando a morte dela lá na prisão, porque quando ela sair de lá, ela é uma verdadeira ameaça a toda a farsa que ele vem representando. Ele é a farsa perfeita porque ele nos parece, né, ele se apresenta assim, um homem cristão, um homem digno, um pai enlutado, mas quando vai se verificar as coisas que não aparecem na mídia, a gente vê que a Monique, inclusive, caiu na tragédia de ser convencida pela defesa de que ela deveria poupar a reputação do ex-marido dela, sendo que ele foi a pessoa que mais atentou contra a vida dessa mulher, de maneira que a morte do Henri deveria ser investigada antes da entrada dele naquele apartamento, porque alguém fala assim, vocês estão acusando o Leniel. Não, olha, a gente não está acusando ninguém de nada. O que a gente sabe é que neste país, incluindo a época em que Henri veio a óbito, ou melhor dizendo, neste país, ex-maridos frustrados, com ar de sofredores, eles costumam se utilizar dos próprios filhos para se vingarem das ex-esposas, né? Então, se o nosso país levasse minimamente a sério a Lei Maria da Penha, esse homem tinha de ser investigado via Lei Maria da Penha. Uma outra coisa horrível é a gente ver que o Ministério Público cometeu essa desatenção. Qual desatenção? O Ministério Público deu a um homem que já vinha praticando violências as mais diversas contra a ex-esposa. Por que ela não falou nada? Porque a defesa a convenceu de que ela não deveria tocar na imagem do Leniel. E, enquanto isso, o Leniel segue tocando a imagem, o caráter da Monique. As pessoas todas acreditam que a Monique é um monstro, quando o monstro é quem faz o que Leniel faz contra ela, né? Então, esse homem vem praticando essas violências contra a Monique. Quais violências? Violência física, sexual, a violência psicológica e a violência moral, em todas as suas subdivisões, né? Incluindo a violência verbal, dano material, uma série de coisas que esse homem vinha praticando contra ela, e ela, com muito medo de que alguma coisa acontecesse, tanto em relação a ela quanto em relação ao Henri. Bom, mas daqui de fora tudo que a gente pode dizer é isso, e o que a gente pode dizer também a partir das palavras do Leniel. Nós vamos ver uma das últimas entrevistas que ele concedeu, né? Essa aqui nos parece que foi precisamente no dia 19 de março, né? Então já tem alguns dias que ele concedeu essa entrevista ao Eduardo Tchau, e acho importante a gente desmentir algumas questões que são colocadas aí por este homem. Foi muito difícil, né? Recorremos até o STF e voltar com a Monique para a prisão. Já são mais de um ano que ela está presa novamente, né? Respondendo à sociedade, respondendo o que está ali de materializado, do que o lugar dela de criminosa, de assassino é na cadeia. A primeira mentira absurda é que o lugar dela é de criminosa. Qual o crime que a Monique cometeu?
qual foi o crime que a ex-esposa desse senhor cometeu. Não existe nada provado nos autos. O que se sabe é que a Monique foi acordada e ela foi acordada com o seu filho desfalecido. A hora que ela vê aquilo, nenhuma mãe imaginaria que ele já estivesse morto. Ela o leva para o hospital, né? É isso que se sabe. E o que se sabe anteriormente a isso é que a Monique não sabia das violências que o Henri pudesse estar sofrendo, porque não se sabe se o Henri realmente sofria violências. As conversas da babá demonstram exatamente o contrário, que a Monique não sabia e que a própria babá também não sabia se o Henri sofria violência e que o próprio Jairo, e aqui infelizmente a gente vai ter de dar as mãos aos fatos, né? O próprio Jairo dizia para a babá que ela deveria entrar na conversa dos dois a hora que ela quisesse. E ela chega a dizer ao noivo que não vai entrar. E fica lá de fora ouvindo barulhos e ruídos, mas não entra, sendo que o ex-patrão dela dava a ela liberdade para ela entrar. Então, quando ele chega assim, chega de voadora chamando a Monique de criminosa, é porque ela está presa, não pode vir aqui esfregar esse criminosa na cara dele, né? E também porque ele sabe que o público acredita nele. A Monique não tem nada de criminosa, muito menos no processo. Não existe nada que demonstre algum crime que ela tenha cometido. Ela tem muita de amorosa, basta vocês irem ao perfil pessoal dela, basta vocês irem ao perfil Monique, a Inocente, ao perfil Deixa a Monique Falar, que vocês vão ver quem é a Monique, né? E ela tem situações com o filho dela que esse pai jamais terá, até porque agora ele perdeu o filho dele mesmo, e ninguém sabe como o Henri veio a nos deixar. O STF entende dessa forma, volta com ela para a prisão. E agora o nosso ministro Gilmar Mendes, após novos recursos, recursos que são impetrados pela... Outra farsa aí, quando ele diz que o STF entende que a Monique é criminosa. O STF não entende nada. O que aconteceu com o STF é o que acontece com servidores públicos responsáveis e ao mesmo tempo lotados de trabalho. O que acontece com a turma do STF que votou pela prisão da Monique? Eles apenas seguiram o voto do relator. Então não tem isso que o STF entende que a Monique é criminosa. O que acontece é que o STF fez, digamos assim, um pequeno voto de rebanho. Uai, se o relator está dizendo que é isso, a gente segue. Uma boa maneira seria a gente ver os votos, né, se é que eles deixam por escrito, a gente vê o voto de um por um daqueles ministros. Uma outra estratégia de defesa técnica da Monique seria o advogado ir lá e conversar com os outros ministros para ver se eles realmente leram e como é que eles se pronunciaram. Então não tem nada de STF pensa. Eu sei que é chato, uma decisão do STF é levada a sério nacionalmente, mas nós sabemos que do ponto de vista dos indivíduos, dos ministros, o tanto de serviço que aqueles homens têm, homens aos quais eu admiro, a maioria absoluta deles, né? Homens e mulheres, eles têm tanto serviço que eles seguiram o voto do relator. Então, não tem nada de STF pensa isso. E aí ele fala o nosso Gilmar Mendes. Esse cara já meteu o pau no Gilmar Mendes, é um inconveniente, sabe? Mas vamos ver. Pela defesa da Monique e do Jairo, e agora da Monique, pedindo que fosse avaliada a prisão preventiva de Monique, novamente. E pasme, sempre que vai ser avaliado esses pedidos de liberdade dela, ela vem com uma novidade de agressão na cadeia. Foi assim da primeira vez, apresentando lá que ela estava sendo agredida, que sofria ameaças de outras presidiárias. Na época até uma advogada do Jairo, ela compareceu ali à delegacia e a Monique tentou impetar ali de que ela estava tentando ameaçá-la. E é um cenário que ela sempre monta quando está se aproximando desse tipo de julgamento, Olha aí como é que ele mente acerca da ex-esposa. E isso nos indica que talvez esse homem precise mesmo que ela apanhe e seja morta na cadeia, porque se ela apanhar e ser morta na cadeia, ele vai estar com a vida pessoal ganha, porque não haverá nada de podre dele a ser revelado aqui fora. E nós sabemos que a Monique tem muita coisa de podre desse homem para revelar, né? Que foi vítima lá de agressão dentro do presídio. Bangu.
né? Na verdade, Talavera Bruce, né? No complexo. Talavera Bruce, feminino ali. E ali, agora, essa semana, o nosso ministro Gilmar Mendes já tinha mandado retornar à prisão, entende que até, né, ocorrer esse júri, ela tem que se manter presa, ela e ele. Ele fala agora para o Tribunal de Justiça que implementou a prisão aqui, né, a sétima Câmara do Tribunal de Justiça se manifesta se manter a prisão, uma vez que viram ali uma brecha, que viram ali algo ele está em Bangu 8. Ele está no 8, né? E ela está no Talavera Bruce, e aí entende que deve se manifestar ao tribunal. E agora é o que estamos apreensivos com relação a isso, porque essa é uma movimentação, sempre é uma movimentação de soltar a Monique primeiro para soltar o Jair em seguida. Olha como ele mente. O tribunal precisa avaliar a prisão preventiva a cada 90 dias, salvo engano. E aí os advogados da Monique solicitaram ao STF porque isso não estava sendo feito, né? Aí teve lá algumas questões técnicas, se era no primeiro grau, se era no segundo grau, lá nos desembargadores, teve essa questão, mas de qualquer maneira a justiça tem de reavaliar a cada 90 dias a prisão preventiva de alguém, até porque, olha os requisitos, a Monique ameaça a vida de quem? Ela ameaçou qual testemunha? O ex-marido dela é testemunha do quê? Né? Enquanto ela estava respondendo em liberdade durante um ano, durante plena liberdade durante um ano, ela estava respondendo. Qual foi o atentado dela? Que ela atentou contra quem? Então esse homem vem mentindo, né? E aí o que ele faz? Ele transforma o medo dele de ser revelado pela ex-esposa em crime contra a ex-esposa, né? Que ele fala que isso é uma estratégia dela para ela ser solta e depois Jairo ser solto. Monique não tem nenhum vínculo com relação à defesa de Jairo, né? Mesmo a opinião pública agora tendo algum parecer que talvez esse homem não possa ter matado esse menino, mas não quer dizer que a Monique esteja junto com ele. A defesa da Monique está lutando pela soltura dela porque de fato não tem por que essa mulher permanecer presa. Tem gente que faz coisa muito pior e está respondendo em liberdade. A Monique ela não fez nada, ela é acusada. Ela não fez as coisas das quais ela é acusada. Então ela poderia perfeitamente aguardar em liberdade. Mas vem esse homem com essa cara de pastor abandonado, mas ao mesmo tempo muito sórdido, falar mal contra a ex-esposa dele, o que demonstra muito o mau caratismo dele. Sempre foi isso, né? Fizeram uma movimentação no STJ da primeira vez para que ela fosse solta, que queriam soltar o Jair na sequência. Olha que mentira. O STJ soltou a Monique na primeira vez, dando a ela a alegria de responder em liberdade. Não foi para soltar o Jairo depois, não. Tanto é que ela ficou 1 ano respondendo em liberdade e o Jairo não foi solto, porque os indícios contra ele são fortes, ainda que lá no final seja constatado que ele talvez não tenha matado o Henri, mas os indícios contra ele não permitem ser solto. Agora, a Monique nunca atentou contra ninguém, muito menos contra o filho dela, nem contra esses 2 homens, seja o Jairo, seja este vereador aí. Então ele mente quando ele faz isso e mostra pra gente, sem a gente perceber, o mau caratismo dele. Já são são meses que eu venho sendo atacado em redes sociais, na internet, em programas em lives. Que tipo de acusação? Olha como é que ele é terrível. Ele está dizendo que ele vem sendo atacado em redes sociais e em lives. Você já sabe do que ele está falando, né? Ele está sendo atacado, não é sendo atacado, ele está sendo apontado. Primeiro, em lives, a jornalista Fernanda Piacentini, por algum tempo, comandou uma série de informações que chegaram a ela. Que o Leniel, esse senhor aí que parece um homem piedoso, ele atentou contra uma mulher de mais de 60 anos de idade, arrancou dela tudo que ele podia arrancar, né? Ele usou a imagem, a memória, a própria morte do filho para poder comover o coração dessa mulher que o ajudou muito, que é a pastora Miriam, né, uma advogada e ex-pastora. Ele a convenceu a dar tudo que ela tinha para ele. E aí aconteceu, inclusive, conjunção carnal, que está tendo problema lá no processo dela, se vai dizer ou não vai. Certamente ela deve ter constrangimentos de ordem familiar para dizer que houve isso. Então, aí ele é muito safado, porque ele atacou uma vida, ele atentou contra uma mulher e a sua família,
e o seu patrimônio, né, o patrimônio da Miriam, e agora vem dizer que está sendo atacado. Aí a Fernanda também fez muitas reportagens, ela também ouviu os dois lados, né? Além do lado do Leniel, que ele nunca quis ser ouvido por ela, porque ele sabe que ela como mulher, já entendeu qual é a dele. Ela ouviu o lado do Coronel Jairo, né, e do Jairo que está preso, e ela também quis ouvir a defesa da Monique, que sempre se esquiva, nós não sabemos o porquê, e não é a Monique que se esquiva, nós conhecemos a Monique, sabemos da ousadia dela, sabemos da inocência dela, mas a defesa dela se esquiva. E aí a gente não sabe o porquê, por isso que a Fernanda não conseguiu falar com a defesa da Monique, mas de qualquer maneira, ela como jornalista ouviu os três lados, o lado do acusador e o lado dos dois acusados, né? Mas esse homem vem dizer que está sendo atacado, né? E nas redes sociais, enquanto a parte técnica da Monique não se manifesta em favor da cliente, o que significa isso? Ela paga por esses serviços e não está tendo esses serviços prestados, mas enquanto a gente não consegue contato com ela lá na prisão, nós vamos sim registrar nas redes sociais quem é esse homem, porque nós conversamos com a Monique muito antes dela voltar para a prisão e ela sabe quem é esse homem, e o que eu digo a vocês é isso: mulheres que defendem esse homem, deem graças a Deus por vocês não terem passado 1 ano, 2 anos ou 10 anos como a Monique passou ao lado desse homem. Isso tudo aí é imagem, é aparência. Claro que ele vai usar todo o poder para tentar nos intimidar, mas não há nada melhor do que o tempo e uma justiça que, ainda que demorada, vai se revelar contra esse homem, né? Para ele vir aqui ficar falando que ele está sendo atacado. Ô, coitadinho. E assisti até tipo de acusação em relação a assédio. A gente viu ali no primeiro momento fruto, que era uma coisa que eles estavam desenhando para o tribunal do júri, né? Eles já estavam criando uma retórica para tentar me denegrir a minha imagem. Eu sou uma testemunha de acusação, sou o pai do Henri e talvez seja a principal testemunha viva. Eu acho engraçado esse cara falar que ele é a principal testemunha viva. Ele testemunhou o quê? Ele estava dentro do apartamento quando o filho dele estava falecendo? Ou, conforme todos nós sabemos, ele entregou esse menino passando mal e se mandou com a desculpa de que iria trabalhar outro dia, mas ele estava com uma outra pessoa lá, que uma hora dizem que era um homem, que é alguém lá da polícia, outra hora dizem que é uma mulher, uma namorada, não se sabe o que era. O que a gente sabe é que no dia do jogo que ele vive acusando a Monique, ele estava com garota de programa, né? Então, ele é testemunha do quê? Ele é um ex-marido que está atentando contra a ex-esposa por puro ódio que ele tem de ela ter recomeçado a vida dela, e enchia a cabeça do filho dele de um monte de besteira. A mais gentil é aquela frase que nós vamos falar até cansar: a bunda da mamãe pertence ao papai e ao Henri. Era isso que ele dizia ao filho dele, né? E tem outras questões que aparecem de maneira muito sutis, como por exemplo, está registrado lá no livro da Paola Serra, quando a Monique vai dizer: Leniel, o que é isso aqui no ânus do Henri? Ela tinha acabado de receber o filho, foi dar banho no filho e achou o ânus do menino violado. É isso mesmo que você ouviu. Mas aí, quem tinha de tomar frente acerca disso era a parte técnica do processo. Enquanto a parte técnica do processo finge que não há nada disso contra o Leniel e em favor da Monique, a gente vai fazendo o nosso trabalho aqui de fora, né? Junto com o público que está aí acreditando nessa mentirada toda desse homem. Sem Leniel, como é que continua esse processo? Olha como é que ele é narcisista. Ai, sem Leniel, como é que progride esse processo? Esse processo não tem nada em favor do Henri, só tem um monte de coisa contra a Monique. Ou seja, o processo é um marido se vingando de uma ex-esposa, um ex-marido frustrado se vingando de uma ex-esposa por via judicial. E isso é uma vergonha para a justiça brasileira, porque isso em nada favorece o Henri. O Henri sabe a mãe que ele tinha e esperamos que ele esteja descansando, porque se ele está vendo o que o pai dele está fazendo aqui contra a mãe dele, vocês não queiram saber, né? Então, o que seria de mim? O que seria desse processo se não fosse eu? Olha o cara se confessando narcisista. O cara que driblou a própria psiquiatra Ana Beatriz Barbosa ao vivo, né? Pedindo como é que age um psicopata, não sei o quê. E a Ana Beatriz Barbosa falando da Monique para um outro psicopata, né?
se é que ele acha que ela era psicopata. Então a Ana Beatriz Barbosa falando mal da Monique para o psicopata que estava sendo entrevistado por ela. Acompanha o caso, lembra, nas primeiras semanas o Jairo contratou uma equipe, né, uma empresa de gerenciamento de risco para tentar denegrir a minha imagem, né, tentar ali se safar, tentar melhorar a imagem dele da Monique e em contrapartida isso tentar me diminuir. É isso que eles vêm tentando. Olha o veneno dele, ele está dizendo que o Jairo contratou uma empresa para melhorar a imagem dele e da Monique. O Jairo não faz nada por Monique nesse processo. Isso é uma mentira desse homem, é porque ele fica fazendo isso, ele ainda quer colocar a ex-esposa dele como se fosse cúmplice do homem que ele julga ser o assassino do filho. Mas Jairo nunca fez nada para colocar em favor de Monique nesse processo, né? E Monique também não está fazendo nada para se aliar a Jairo nesse processo. Está cada um tentando se defender das mentiras absurdas que vêm desse homem perverso. Que eles vêm tentando fazer, né? Tentaram no primeiro momento falar que era queda de cama, que o Henrique tinha caído, falácias, né? Depois vieram com vários tipos de cenários e agora eles vêm tentando me atacar de novo, tentando me igualar àqueles dois criminosos. Ele está mandando recado para pessoas que estão apontando quem ele, Leniel, é, né? Possivelmente as postagens do Monique é inocente, as matérias jornalísticas da Fernanda. Agora, ninguém está atacando ele não, a gente só está constatando quem ele é. Ele é que ataca a Monique de graça, igual vocês acabaram de ver agora de novo, ele chamando ela de criminosa. Ela não é criminosa, ela é acusada. Ela é acusada, as investigações deram imprecisão, por isso ela vai a júri popular. E aí o que ele faz? Ele está tentando contaminar o júri popular. Aliás, a defesa técnica da Monique há muito tempo já deveria ter questionado a legitimidade desse assistente de acusação, porque ele está atentando contra a justiça nas coisas que ele está fazendo contra a sua ex-esposa. Ali naquele cenário tinham 3 pessoas, 3 adultos, e 2 adultos e uma criança. 3 pessoas entraram vivas naquele apartamento. Tchau, eu posso ter sido a pior pessoa do mundo, pior pai do mundo, né? Mas eu não estava naquele apartamento. Olha como ele é safado, ele vem com aquele dito popular, 3 pessoas entraram naquele apartamento, 2 adultos e uma criança, a criança saiu morta. Só que essa formulazinha, ela é safadinha, ela é perversa, porque não foram 3 pessoas que entraram naquele apartamento. 3 pessoas entraram naquele apartamento, uma delas era uma criança que acabara de ser devolvida pelo pai, passando muito mal, né? E que tinha medo de uma daquelas 2 pessoas, que no caso era o Jairo, por tudo que esse pai falava na cabeça desse filho. E isso acontece todos os dias no país, de pais envenenando a cabeça dos filhos contra a mãe, pais envenenando a cabeça dos filhos contra o namorado da mãe, por aí vai, né? Inclusive, se o Leniel fosse minimamente bom caráter, ele não ficaria insistindo em fazer falsas acusações contra uma pessoa que ele sabe que foi a melhor mãe que o Henri pode ter. Então, quando ele faz isso, ele está se escondendo através das acusações que ele faz contra a Monique. Mas é isso, né? Eu, Leniel, entreguei meu filho vivo, saudável. Daqueles 2 ali, entraram 3 pessoas naquele apartamento vivo, a imagem do elevador, 2 adultos e uma criança, e sai ali 3h50 da manhã, 2 adultos e uma criança morta. Olha as imagens do elevador. Macho é macho mesmo, né? Macho no pior sentido da palavra, porque ele fica usando supostos fatos. Que o menino estava vivo, que o elevador mostra, mas o elevador não mostra que o menino estava passando mal e que foi o pai que entregou o menino passando mal. O elevador não mostra as muitas violências às quais a Monique sobreviveu desse ex-marido dela. As filmagens não mostram o tanto de coisa que aquela mulher escondeu, teve que esconder, seja por causa de religião, de família, da defesa que acha que ela não pode falar, das pessoas que acham que esse homem é intocável, né? Então, ele vem com os fatos. Por isso a gente diz que se contra fatos não há argumentos, contra fatos há a verdade. E ele sabe qual é a verdade que a Monique tem para mostrar que tipo de ser humano ele é. Olha as imagens do elevador, né? Olha o que o hospital fala, o Henrique já chegou no hospital morto. Então, nesse sentido, o que aconteceu naquele apartamento?
Outra mentira, falarem que o Henrique chegou ao hospital morto, porque se o Henrique tivesse chegado ao hospital morto, o hospital não ia para os procedimentos. Olha como é que ele mente na cara de vocês. Segundo, se o Henrique tivesse chegado ao hospital morto e com os ferimentos que eles alegam que Henrique chegou, a Monique teria sido presa na hora, em flagrante. Né? Eles não precisariam nem prender o vereador, eles prenderiam a mãe. Então isso tudo é uma mentira fabricada durante 4 anos que começa a parecer verdade, mas é mentira. Naquele apartamento, isso eles nunca falam. E agora estão tentando criar retóricas, o que eles vieram falando no decorrer do tempo. Ele é muito engraçado falar que ele não é agressor. A Miriam tá lá no processo, né? E agora ele tá com altos poderes e que ele é vereador. Sendo que a defesa técnica deveria contactar algum vereador para mostrar que esse cara está exercendo o mandato dele com má fé. Ele está querendo resolver um problema pessoal por meio do mandato. E isso é vergonhoso, isso é quebra de decoro, isso é a questão das rachadinhas pelas quais ele foi denunciado. Tem de ser levado à comissão de ética, mas alguém precisa insistir nisso. A defesa precisa mostrar ao Ministério Público o que esse cara está fazendo contra cliente deles. A defesa precisa mostrar à Câmara dos Vereadores o que esse vereador está fazendo. Né? Senão ele fica aí com esse discursinho de coitadinho, porque os crimes que ele comete, né? Eu não sou uma pessoa violenta. Vá perguntar às outras namoradas que ele já teve. Às vezes ele pode até não ser violento no sentido de arrancar sangue de alguém, mas ele é violento psicologicamente falando. Ele diminui as mulheres, ele obriga mulheres, ele sabe disso, eu estou falando isso aqui porque ele sabe disso. Ele já fez mulheres se prostituírem em nome dos próprios negócios, ele já arrancou coisas, seja psicológicas, seja materiais, de mulheres que confiaram nele porque é dessa aparênciazinha de homem sofrido. Ele sabe que ele faz isso. O máximo que vai poder fazer agora é apelar e gritar e falar que é falso, que não sei o que mais. Ele sabe. Se esse cara é crente igual ele diz que é, ele tem uma consciência que diz para ele que ele já fez isso. E já fez isso inclusive com a ex-esposa dele, e que uma mulher de bom senso morreria de medo desse cara ficar perto do Henrique enquanto o Henrique estava vivo, sabe? A IJ, ela fala que eu era o melhor pai do mundo, fala que eu era um marido dócil. Então, assim, só que esquecem. Olha que coisa triste que a defesa da Monique fez com ela. A defesa da Monique instruiu a poupar a imagem do ex-marido. E aí, o que a defesa fez? A defesa trabalhou contra a Monique, porque agora fica esse cara vomitando nas redes sociais de que a Monique disse que ele era um bom pai, que a Monique sempre tinha que ser compreensiva, porque ele não tinha tempo, porque ele tinha que trabalhar muito, como se a Monique não trabalhasse muito. Aliás, era a única pessoa que cuidava do Henrique naquela casa, porque esse homem aí, até no Dia dos Namorados, não sei se vocês assistiram no depoimento, Dia dos Namorados de 2020, ele fez pouco caso das homenagens que tanto a Monique quanto o Henrique organizaram, né? E o Henrique vendo o pai ali diminuindo a então esposa. Então, aí a defesa da Monique nos faz esse desfavor de instruí-la a não tocar na honra desse homem que a desonra em pessoa. Exatamente para poder botar a opinião pública também contra você. Sim, sim. Isso, eles tentaram, Tchau, isso foi criado, isso está claro, que era com foco no tribunal do júri, era com foco... Nós temos a plena consciência de que a opinião pública não é contra o Leniel. A gente vê isso, qualquer postagem que a gente faça apontando os erros e o mau caratismo desse homem, ou mostrando a inocência da Monique, a maioria dos comentários são anti-Monique. Então, ele está dando uma de coitadista aí, falando que a opinião pública vai ficar para trazer a opinião pública a favor dela. A gente nem faz isso. A gente só está querendo, na verdade, mostrar a verdade, mesmo que a opinião pública venha para cima de nós. A gente acredita que na opinião pública deve ter seres humanos que já viveram o que Monique viveu e que uma hora vão se cansar de ofendê-la sem ter conhecido a história dela, sem ter conhecido o bicho Leniel no qual ela viveu durante 10 anos do lado, aguentando todas essas questões que ele tenta encobrir hoje. Então a gente não faz isso para poder cooptar pessoas em favor dela e contra ele. A gente faz isso só para poder falar a verdade. E essas são as verdades. Ainda ela tem muitas outras ainda que o Leniel morre de medo de um dia ela solta vier a falar.
Podem ter certeza, ele está atentando contra a vida dela lá da maneira mais elegante, mais machistona, mais sistemática que um macho desse pode fazer contra uma mulher. Era com foco ali de colocar isso ali na semana, quando fosse marcado, né, o processo, para tentar denegrir a minha imagem e me diminuir. Só que eles não contavam que nós viríamos candidato a vereador no Rio de Janeiro. E aí, quando eu me candidatei a vereador do Rio de Janeiro, isso se intensificou de uma maneira sobrenatural, né? Fizeram live, botaram um programa lá com uma senhora, que essa mesma pessoa que me atacava foi através desse canal que pediu a suspeição da juíza. Então ele já vem criando cenários para atrapalhar o júri. Ele mente por segundo. Olha só, estamos apenas a 7 minutos da conversa, mas olha o tanto de mentira que esse cara diz por segundo. Igual ele fala que as pessoas não sabiam que ele iria virar candidato. Se você for neste canal mesmo, você vai ver que desde maio de 2021 já tinha pessoas falando: esse cara vai se tornar candidato porque é ali que ele vai se proteger das verdades que essa mãe esconde. Então, a gente sabia que ele iria se tornar candidato e a gente sabia que ele iria ganhar. O que nós fizemos foi aquilo, foi lutar pela verdade dos fatos, e a população, se quis votar nele, a população que arca com as consequências agora. Nós vamos continuar falando a verdade em relação à ex-esposa dele, que é vítima dele, né? Tanto ela quanto o Henri são vítimas dele. Ele não é testemunha de nada e ele é o assistente de acusação que está atentando contra a ex-esposa. Fomos a uma delegacia de polícia, estava fazendo campanha, fui a uma delegacia de polícia aqui no município do Rio e apresentei todas essas provas à delegacia. Ele mostrou provas do que na delegacia? Provas do quê? Provas de que ele atentou contra a Miriam, ele entregou lá o carrão que ele arrancou da mão dela, né? A empresa de motocicleta, de bicicleta elétrica, alguma coisa assim, que ele abriu usando as doações que ele recebia para a fundação, para a associação Henri Borel. Enfim, que provas que ele entregou lá. Na verdade, não tem prova nenhuma, só há conveniências, há conchavos, há poderes, né? Tanto é verdade que quando a essas alturas, né, a 7ª Câmara já decidiu pela continuidade da prisão da Monique, eles não mostram nenhuma prova dos porquês da Monique ter de ficar presa. Qual foi a coisa que ela fez em relação a qual ela merece ficar presa? Eles não mostram isso, né? Então isso é um conchavo, gente. Não tem verdade aí não, só tem manipulação, só tem gente poderosa se protegendo e armando contra uma mulher completamente inocente. Sem dúvida nenhuma, quase 4 anos, 4 anos de... É muito tempo, é muito sofrimento para um pai e o julgamento não sai. Tchau, é importante, até mesmo... Eu acho engraçado essas frases prontas, né? Muito sofrimento para o pai. Ou seja, até o Eduardo Chau, ele anula completamente a mãe aí, que a mãe nessa situação é uma mulher completamente inocente, era a mulher que tratava o Henri com muito carinho, muito afeto, muito amor, 24 horas por dia. E esse pai aí, sofredor, ele era um pai ausente. E quando ele estava presente, ele deixava o Henri na casa de alguém porque ele precisava das suas namoradinhas, das suas fufurunfadinhas, né? Então, é isso, sabe? A defesa do homem já está posta na sociedade. O jornalista já faz uma pergunta cujo no bojo dessa pergunta já existe uma acusação contra a mãe inocente que está lá, além de ser inocente, está presa sem poder exercer o luto pelo seu filho, em relação a um pai que só veio a enriquecer com a morte do filho. Como essa morte desse menino fez um bem econômico e financeiro para esse homem, né, gente? E isso ninguém enxerga. Até me emociona aqui, porque as pessoas esquecem esses perversos, essas pessoas ruins que vêm tentando atrapalhar de alguma forma, que vêm tentando... Eu acho legal porque quando ele fala assim, esses perversos, essas pessoas ruins, ele está falando única e exclusivamente dele, que é tão perverso que consegue atentar contra uma mãe inocente que está presa sem poder se reerguer, igual ele aí, ó, que usou a morte do filho para poder virar esse homem sem vergonha, não apenas contra a Monique, mas contra as mulheres, as mães e as crianças, porque um homem que pratica as violências contra a mulher que o Leniel praticou contra a ex-esposa não é digno de confiança em relação às crianças, não. Que vem tentando ali dar voz a criminosos
que nesse caso, existe uma criança que foi assassinada. Nesse caso, existe uma criança que foi assassinada, que foi morta. Uma criança de 4 anos, 10 meses e 12 dias. Estou falando aqui. Vocês acham que com isso ele está falando com o coração quebrantado, né? Não, isso é uma formulação jurídica. Existe uma criança assassinada de 10 anos, tantos dias, tantos meses. E ele está usando os fatos que acometeram o filho dele para dar uma de juridicamente correto. É assim, é a própria perversidade num podcast e o jornalista não percebendo. Porque perversidade é ele fazer isso tudo com a mãe da criança sem poder vir aqui fora e explicar as coisas como são, como eram e bradar a inocência dela porque ela é inocente. Né? Mas ele vem com esses conhecimentos supostamente técnicos, que isso dá um tesão nele, porque toda vez que ele fala que uma criança de 4 anos foi morta, mais dinheiro entra no caixa dele. Isso é uma pouca vergonha jurídica nesse país. Estou falando aqui que esqueça Leniel, mas estou falando que do foco aqui que nós estamos falando é do assassinato de uma criança. Percebeu a estratégia dele? Esqueça do Leniel, porque o Leniel sabe que a personagem Leniel vai ser desmascarada. Mas enquanto isso, foquem no Henry, gente. Porque enquanto vocês focam no Henry, vocês vão favorecer o Leniel. Entende a perversidade do cara? De uma criança indefesa, que deveria ser amada, respeitada, cuidada. E as pessoas esquecem nesse sentido. E eu estou aqui representando meu filho, dando voz ao meu filho. O meu filho é uma vítima fatal. E eu acabei me tornando uma vítima que eles chamam por ricochete. Meu filho não tá aqui, mas eu sou o pai. E eu tô aqui lutando por ele, eu vou lutar até o fim. Só... Muito safado, né? Meu filho não tá aqui, mas eu tô aqui lutando por ele. O seu filho não está aqui, ele foi tirado tanto de você quanto da mãe dele de maneira que ninguém sabe explicar. Agora, você não tá aqui no lugar dele, não. Quem tá no lugar dele é a Monique presa, sofrendo. Você tá aqui ganhando muito dinheiro, prestígio, fama e capacidade de cometer outros crimes requintados. É isso que acontece e que a população não consegue enxergar. Né? Tomara que a Miriam não desista do processo para ela te desmascarar mais ainda. Que isso, Monique nunca esperou, Jairo, muito menos esperava que eu nunca iria desistir. Fosse um leão, assim, né? Ganhasse força que você nem mesmo imaginava. Tchau, isso é mentira dele. A Monique sempre soube que o ex-marido tinha ganância eleitoral. A Monique sempre soube que, aliás, esse cara já fez vários negócios onde ele complicava a vida pessoal da Monique nesses negócios, né? Aquelas histórias que ele tinha um restaurante, que depois aquilo veio a falência. Se você soubesse os bastidores das histórias do restaurante, por exemplo, vocês nunca mais acreditariam em uma vírgula emitida por esse homem, né? Inclusive, hoje, como vereador, ele deve ganhar um salário de 15 mil, que ele deve entregar para o partido para ganhar coisas por fora. Eu sei disso porque eu já andei na seara eleitoral e eu sei como é que isso funciona, né? Mas vamos supor que ele ganhe o salário dele de 15 mil, de cerca de 15 mil. Era o que ele ganhava mais ou menos como engenheiro. E por que ele largou aquilo tudo lá para ser vereador? Porque ele está sempre atrás de facilidades. Então não é que a Monique não sabia que eu iria prevalecer. A Monique sempre soube que esse cara ia prevalecer porque ele é um cara que prevalece nesta e em coisas muito mais macabras que não dá nem para mencionar aqui. Foi falado no G1, foi falado em vários jornais. A última fala da Monique antes de ser presa, ela fala que eu sou pior do que o Ministério Público. Não sei se você lembra, falando com uma amiga ali que eu deveria morrer, ter um câncer. Essa é a Monique. A Monique solta, ela é um prejuízo. A Monique solta, ela é um prejuízo, Leniel, para você. Para você, ela realmente seria um prejuízo. Por isso que você está tramando secretamente de eliminá-la, de matá-la. Né, de até pagar alguém lá dentro da prisão para atentar contra a vida dela. Agora, sobre essa fala dela, de que ela disse, desabafando com uma então amiga, que na verdade se mostrou uma pessoa muito perversa também, que hoje está lá com outras pessoas perversas fazendo lives contra ela, né, porque não conseguiu dela o que queria, essa tal amiga. Olha, vou falar a verdade. Qualquer ser humano que tem um coração minimamente bom, ao ver toda a sordidez que você pratica contra uma pessoa inocente, em algum momento deseja sua morte, sim, Leniel. Desejar a morte não quer dizer que a gente quer você morto, não. Só quer dizer que a gente quer que você pare com isso.
E aí, sabe, como você mesmo diz, a sua trupe política diz que bandido bom é bandido morto, você está nos passando como um bandido que só vai parar depois de morto. Obviamente que não será nenhum de nós, nem Monique, nem ninguém que vai fazer você parar depois de morto, mas talvez as próprias pessoas nas quais você está se encostando, se espelhando. Agora, qualquer pessoa boa diante de uma pressão deseja a morte do algoz, né? Você não acha não que os judeus desejavam muito que o Hitler morresse por toda a covardia que aquele homem fizesse? Agora quer dizer que o judeu virou mal e o Hitler ficou bonzinho? Pois a sua ex-esposa em algum momento desejou sua morte sim, porque ela vê que quanto mais ela tenta dizer quem de fato você é, mais as pessoas acreditam em você. Aí a gente fala, por que não morre, meu Deus? Por que não pega um câncer? Até porque ela disse isso em tom de desabafo, né? Porque a Monique jamais te mataria, você sabe disso. Agora, você não, com essa carinha de coitado, com esses choros falsos durante toda essa entrevista, você está tramando a morte da sua ex-esposa. Essa é a verdade, senhor Leniel. Ele é um prejuízo para o processo. A Monique solta, ela é manipuladora, ela vai tentar atrapalhar o júri. Para destruir provas? Total, isso ela fez, isso está claro. Coação no curso do processo. Olha como é que ele é mentiroso. Quando que Monique Souto destruiu alguma prova? Para piorar, né? Que ele está mentindo. Ela nem foi presa por causa disso? Quais foram as provas que ela destruiu? Ela não destruiu prova nenhuma. Ela estava vindo a público começando a dizer que esse pai que se vendia como bom pai não era pai bom assim não. Que aí já era demais, ela já ter perdido o filho dela e agora ouviu o ex-marido ficar famoso como um bom pai, quando ela que era uma excelente mãe e mesmo assim perdeu o filho debaixo da praguejação desse falso bom pai. Então, é um perigo a Monique solta, ela é um perigo para o processo, porque ela ia te derrubar, seu canalha. Falsidade ideológica, ela tentou coagir ali a babá, ela tentou coagir a empregada doméstica. Ela, solta da última vez, ela diariamente me atacava em rede social, tentando me parar. Essa é a Monique que... Vamos lá. Monique não coagiu babá e nem empregada, coisa nenhuma. Isso aí são invenções. Existe um episódio quando a Monique fala pra babá assim, olha, o Jairo vai querer olhar o seu celular. Aí a babá fala pra ela assim, eu não vou querer que ele olhe não. Então, ela, sendo solidária com a babá, falou pra babá apagar. Então, ou seja, ela não estava apagando as mensagens, nem era contra a justiça, que na época ela nem era investigada. Ela pediu pra babá apagar para que o Jairo não visse as mensagens que as duas trocaram acerca dele, que as duas estavam suspeitando da maneira como ele tratava o Henri. E nem era suspeitando que ele violentasse, mas que ele estava sendo um, entre aspas, padrasto chato, mesquinho, exigindo coisas do menino que o menino não tinha condições de oferecer. Aí, para livrar a babá do Jairo, é que a Monique propôs dela apagar as mensagens. Isso não tem nada a ver com coação do processo, isso não tem nada a ver com apagar as provas. Depois, muito depois que o Henri veio a morrer, é que o pessoal lá com o programa de Israel recupera essas conversas e descobre que essas conversas existiram, né? E eram tantas conversas que a Monique realmente nem lembra de todas. Agora elas estão todas aí. Aqui neste canal nós temos um vídeo detalhando cada uma dessas conversas. Então, que provas a Monique escondeu? Aliás, essas conversas são provas tão favoráveis a favor da Monique, mas tão favoráveis, né, senhor Leniel? Agora, você, ao fazer de tudo para a Monique ficar presa, você está escondendo a prova. Monique é a prova desse processo que iria mostrar para todo mundo a farsa que você é. A Monique trouxe alguma informação nova? O Jairo trouxe alguma informação nova? Até agora não. Falo com propriedade. Ele é muito perverso e debochado, né? A Monique só não trouxe alguma informação nova porque ela está presa. Como é que ela vem aqui fora falar? Quando ela começou a trazer informações novas, o senhor ficou todo louco e fez um acordo lá com a 7ª Câmara para voltar ela para a prisão? Mesmo assim, ele sabe as informações que a Monique pode trazer e ele se borra de medo, gente. Ele se borra de medo, ele está atentando contra a vida dela. Que Deus aguarde lá para ela conseguir sair e contar isso tudo pra gente. 3 pessoas entrar naquele apartamento, 2 adultos e uma criança. Não é isso? Sai com 23 e lesões. Sai com 23 lesões. Tchau. Outra mentira. O Henri não saiu do apartamento com 23 lesões, não. O processo mostra muito claramente que o Henri chegou no hospital sem nenhuma lesão no corpo, né?
E aí ele sai do hospital cheio de lesões no corpo. Tem essa parte. A outra parte, que os primeiros relatórios nem eram do corpo do Henri. Mas tudo bem, naqueles tantos procedimentos, inclusive aquela história deles entubarem uma criança de 4 anos e aquilo ali feriu o pulmão dele, né? E aí ele vai falar que essas lesões aconteceram dentro de casa. E aí ele sabendo que isso foi um erro procedimental do hospital, ele ficar jogando a culpa na mãe, ele está contando para mim, para você, o quão perverso ele é. Não precisa ir pro inferno com um cara desse não. Morar do lado dele, com essa capacidade inteira de sacanear com a vítima, já é estar do lado do diabo. É difícil, né? Mas a hemorragia interna, laceração hepática é causada por... Vocês viram aí ó, o choro técnico que ele aprendeu? Vocês esquecem, né? Ele foi um vereador, ele tem cursos de oratória, ele tem cursos de marketing político, ele tem cursos de choro. Pessoas que estiveram próximas dele nos contaram que, inclusive, ele tem uma técnica para chorar em público, né? Então não se impressione com, ai meu Deus, tá um teatro. Causada por ação contundente, essa é a causa morte do meu filho. Verdade. Lesão causada por ação contundente. Quais foram as ações contundentes? 2 horas de tentativa de reanimação, né, numa criança de 4 anos. Quais foram as ações contundentes? Entubar uma criança no desespero de uma pandemia de qualquer jeito. E o laudo diz isso, que a criança morreu por causa dessas ações contundentes. Ações contundentes que não aconteceram em casa. Ações contundentes que aconteceram no hospital. Por que você não conta, Leniel? Por que você não questiona o hospital por eles terem sumido com as imagens, com os dados, com os exames, com tudo que o Henri fez? Por que você não faz isso? Você joga tudo para sua ex-esposa, seu perverso? Meu filho morreu agonizando. O Henri sofreu muito naquele apartamento na presença da mãe e do padrasto. Outra mentira, a vizinhança toda foi entrevistada e eles não ouviram nada. E não falam isso por medo, não. Tem vizinhos que falam assim, pelo contrário, eu via como é que essa mãe tratava esse menino. Era uma gracinha, eu aprendi a ser mãe vendo ela com o menino na brinquedoteca do condomínio. Eu conheci a Monique no curto período que ela morou no Majestic com o Henri. E convivi com eles em alguns momentos e observava a relação dos dois. Relação de mãe e filho, de muito amor, de muito afeto, de muita intimidade. A Monique era uma mãe que dava total atenção para o filho em todos os momentos que eles estavam juntos. Ela nem no celular mexia. Era uma mãe atenciosa que dizia o tempo inteiro que amava aquela criança. E eu ouvi várias vezes. A Monique era o tipo de mãe que para mim era um exemplo. Era o exemplo que eu deveria seguir como mãe. E aí a família de elefantes foram para a Bahia pular carnaval o ano inteiro e viveram felizes para sempre. Henri, você sabia que você é muito gentil? Sim. Príncipe? Sim. Amado? Sim. Você sabia que você é muito carinhoso? Sim. Amoroso também? Sim. E você sabia que eu te amo muito? Sim. E quem é a melhor mãe do mundo? Você. Oh, de verdade? Sim, verdade. De verdade verdadeira? Verdade verdadeira. Animação. Você é coisa rica de my life. Dá um sorriso. Dá um sorrisinho, dá. Ai, que delícia de mamãe. Socorro, socorro! O Henri Bigodeira está na banheira e não quer sair. O que vamos fazer? Já sei! Hoje vamos jantar, Rei Bigodeira. Vamos... A mamãe dormiu agarrada? Dormia agarrada? Não gosto disso. Por que você não gosta? Porque você me agarrou. Eu te agarro muito ou pouco? Ai. Eu te agarro muito ou pouco? Ai. Hein? Você consegue dormir quando eu te agarro?
Você consegue dormir quando eu te agarro? Fala. Não consigo. Não é possível. Eu agarro muito. A mamãe agarra muito e você tem que dormir assim, agarrado. Não. Ouviu? Delícia. Ai. Mamãe, O que tá acontecendo aqui? Uma festa. Você gosta de festa? abelha, portal. Então você sabe o que eu tô fazendo? Pum. É surpresa, mamãe. Não pode saber. Onde nós estamos? Ué, na nossa cabana, ué. Cabana. E o que tem na nossa cabana de importante? Cabana, isso. Isso tudo? Isso tudo. Ai, caramba, olha quantas coisas nós trouxemos para nossa cabana. Eu vou pegar um pedaço de bolo. Esse cupcake. Esse aqui, ó. Eu quero um cupcake, um sanduíche, um hambúrguer, uma batatinha com ketchup. Isso aqui só tem banana. Batata. Então, quando ele fala que o Henry sofreu, ele está só querendo ganhar a emocionalidade das pessoas que caem como patos, né? Eu acho engraçado as mulheres caindo nisso, mulheres que sofrem na mão dos homens mais românticos com os quais elas se relacionam, ficam caindo no discurso desse homem aí, que ignora tudo que aconteceu no hospital, ignora tudo que ele tramou na segurança pública também, para poder jogar na ex-esposa. É a confissão da perversidade com cara de entrevista de homem quebrantado. Falam que ele ficou mais ou menos umas 3 horas agonizando na frente da mãe. Se você toma uma bolada no estômago, isso já dói. Você imagina você ficar sangrando. O Henry ficou por horas sangrando. Não existe nada disso nos registros médicos, tanto é que vocês viram que ele dá uma olhadinha para o lado quando ele fala isso, porque ele está mentindo, né? Porque se é para fantasiar igual o Leniel fantasia assim, vamos fantasiar também? Quem garante que quando ele estava lá todo apressado querendo ir para o serviço, largar o filho com a mãe, se ele não deu uma freada com esse carro e aí o menino foi arremessado para frente? Esse arremesso de crianças do banco de trás para frente, isso aí causa laceração hepática, por exemplo, né? E aí, como foi assim, ai, papai deu uma freada, não sei o quê, isso nem veio ao caso. Mas do mesmo jeito que ele especula acerca da Monique, vamos especular acerca dele. Tem muita coisa que aconteceu aí entre a estadia do Henry com ele e o caminho do Henry com ele para casa. Sangrando por dentro, sofrendo, gritando a mãe, pedindo apoio, a mãe olhando e não fazendo nada. Não levou pro... Gente, isso é mentira, não existe nada disso no processo, por favor, não acreditem nisso, não existe isso no processo, não existe isso nas conversas, não existe isso em nada. O que existe na hora em que se julga que o Henry morreu é uma rápida troca de mensagem entre o Jairo e a Débora. A Monique totalmente desacordada, né? E o sensor do apartamento mostra que o Jairo estava se movimentando nesse horário. Agora, não existe grito do menino, não existe nada disso. Muito provavelmente o menino morreu ali no leito dele mesmo, por mais que a gente goste dessas coisas sórdidas, na verdade, essas coisas mórbidas que o Leniel faz, porque a morbidez o enriqueceu, né? Ficar falando da morte, da tortura, do não sei o quê. É um safado fazer isso, porque ele sabe que a Monique era extremamente responsável. Ela mataria o Jairo se ela acordasse no meio de uma violência dessas, se essas violências tiverem acontecido. Não levou para o hospital? Não, sim, levou 4 horas depois. O exame médico legal, né, os legistas mostram ali que o Henry faleceu entre 11h30 da noite e meia-noite e meia. Só que ambos só saem 3h50 da manhã. O que eles ficaram pensando ali? Talvez, se não tivesse o caso da menina Isabela Nardoni... Olha como é que ele é terrível. Lá vai ele se aproveitar da Ana Carolina Oliveira, que é um traidor, né? Ele traiu ela, politicamente falando. Mas, se é verdade que o Henry morreu entre meia-noite e 1h, a outra verdade é que a mãe estava desacordada e ela não viu. Quando ela viu, ela imediatamente levou o menino para o hospital. Essa é a verdade.
Então teve esse negócio de ficar agonizando, sofrendo, jorrando sangue. Isso aí é a fantasia mórbida que enriqueceu o Leniel. Então ele vai se segurar nisso o tempo inteiro. Sejam prudentes, espectadores. Nardoni, talvez teriam jogado o Henry pela janela. Essa era uma das hipóteses. E aí... Vou contar para vocês uma coisa que eu não tenho como provar, mas esse papo ruim dele de ficar associando a situação da Monique com o crime cometido lá contra a Isabela Nardoni, as línguas próximas a Monique, quando ela ainda é casada com o Leniel, falam que o Leniel vivia dizendo para a Monique que se ela se separasse dele, ele iria ou jogar o Henry pela janela ou dizer por aí que a Monique dizia que iria jogar o Henry pela janela. E não é que ele fez isso mesmo? Depois que ele se separa da Monique e o filho morreu, ele sai por aí falando que ele acha que a Monique e o Jara estavam planejando jogar o Henry pela janela. Mas quem dizia isso para a Monique antes de ele se separar dela era o Leniel quem dizia isso, mostrando que ele já era um macho que tinha capacidade de abusar de uma criança e usá-la contra a ex-esposa. Entendem? E ali o Jairo, com seu poder de medicina, com sua experiência em medicina, com seu estudo médico, ele era médico formado, ele fala, não, opa, vamos levar para o hospital, porque lá no hospital eu posso criar uma retórica, ali eu posso criar um cenário. E foi isso que foi feito, né? Eu já ouvi... de amigos ali, de pessoas próximas da Monique, que partia dela de enterrar o corpo e sumir com o corpo. Essa era uma das hipóteses que ambos estavam tentando. Engraçado, ele acusa o Jairo de ser médico estrategista de levar para o hospital. Ele levou para o hospital porque ele, sendo médico, o primeiro caminho era o hospital. Agora, ele, né, o Leniel, sendo um engenheiro envolvido em coisas sujas no Rio de Janeiro, aí sim ele sabe inventar mentira como essa aí que ele acabou de inventar, que pessoas próximas a Monique falaram que ela queria eliminar o corpo. Isso é invenção dele. Quais são as provas disso que ele apresenta? Porque quando a gente fala alguma coisa a Monique, cadê a prova? Cadê a prova que o Leniel era assim? Cadê as provas? Alguém aí vai pedir ao Leniel para apresentar provas de que a Monique disse isso? De que pessoas próximas a ela falaram isso? Pessoas próximas a ela deve ser o quê? Ela tem um primo que é um desafeto dela, né? Que na verdade deve ser aqueles primos que tentaram pegar a prima no passado, não conseguiu, aí agora virou crentão. Eu falo assim porque eu também sou cristão, sou crente também, então eu conheço esses crentes safados de longe. Aí agora ele virou um crentão conservador e se aliou ao Leniel. Deve ser algum parente lá, alguma prima que tem raiva dela, algum amiguinho que tinha inveja da vida dela. Então, mesmo assim, esse cara tá inventando, gente. A Monique, isso não tem nada a ver com o caráter dela. Quem conhece a Monique sabe que ela não faz isso, jamais faria. Tanto é que ela tem tanto caráter que ela tinha todo o poder de acabar com a raça desse cara, mas ela preferiu seguir o conselho da defesa, entendendo que seria prudente. Mas nós aqui, como amigos dela, não entendemos que foi prudente não, porque esse cara tá aí, ó, chutando o cachorro morto, estraçalhando a vida acabada da ex-esposa, e ela foi gentil, né? E ele usa a gentileza dela contra ela, porque é típico de um violentador, psicopata, perverso como um cara desse, né? Que ambos estavam tentando fazer. Então ali eles ficaram entre 3 a 4 horas com o Henry agonizando. O que queriam fazer aqueles dois? Nesse sentido, são 3 tipos de lesões diametralmente opostas na cabeça, com hemorragia, com traumatismo craniano, sabe? Isso é mentira dele, gente. Não existe nada disso. As lesões foram lá no manejo do corpo, que bateu a cabeça em algum lugar. Lembra quando ele falava no começo que o menino tinha marca de unha da mãe? Quando foram ver, era o aparelho que eles colocaram no rosto do menino, que machucou o menino. Se um aparelho no rosto machucou o rosto, imagina aquela invasão nos pulmões dele, aquele tanto de reanimação num corpinho de uma criança de 4 anos. Então esse cara, ele é muito perverso, ele sabe que as coisas não são assim, mas ele faz parecer que as coisas sejam assim, o que mostra a perversidade dele. Sabe? É como se o Henry tivesse sido jogado violentamente em cantos da casa, sabe? Mas ele não quis. Olha que interessante, gente. A gente já colocou aqui no canal a entrevista, o trecho da entrevista de uma das primeiras peritas do caso, que ela vai dizer que, de fato, ela recebeu o corpo do Henry todo detonado. Ela só esqueceu que aquele corpo veio para ela do hospital.
Então, o que o Leniel faz? Ele pega um corpo que ele sabe que estava todo detonado pelo hospital, pelos procedimentos hospitalares. Não estou aqui falando mal das pessoas, não. Eu vou falar mal do hospital que extraviou as filmagens, né? Mas as pessoas estavam lá. Temos que lembrar que era no período da pandemia, era no pior período da pandemia. O Brasil teve mais de 4 mil mortos por dia entre os meses de fevereiro e março de 2021. Foi nesse período que o Henri foi atendido e certamente os agentes de saúde estavam desesperados de pegarem alguma coisa ali, né? Então, houve muitos procedimentos errados, tudo poderia ser explicado. Mas ele pegar o corpo do filho ferido e dizer que foi a mãe que fez isso, gente, pelo amor de Deus, eu peço a vocês em nome de Jesus, comece a perguntar para Deus, vocês que acreditam em Deus, se esse cara não é mesmo um perverso, que Deus vai responder a vocês. E que os fatos respondam e que muita coisa seja achada. Enquanto ele fala aí que a Monique solta, ela vai consumir com as provas, quantas e quantas provas esse cara solto e eleito vereador, com quantas provas ele não deve ter dado fim, né? Não deve ter enxotado, ameaçando pessoas. Ele ameaça pessoas, né? Tem um monte de gente aí ameaçada por ele, tem gente que já ligou para mim de fora do Brasil, fugida do Leniel. Então, é muita covardia a justiça acreditar nesse cara. Agora, mais covardia ainda é a parte técnica não ajudar a cliente ao fazer notícia-crime contra esse assistente de acusação, fazer notícia-crime contra esse vereador. Não queria sair do carro quando você foi deixar, ele tinha essa dificuldade de querer. Isso já estava sendo uma reação dele nos últimos domingos, quando eu iria levá-lo. Ou ele não queria que retornar para casa da mãe, ou ele queria que eu deixasse na casa da avó, em Bangu, que morava em... Isso é muito bom. Primeira pergunta, por que mesmo, Leniel, Henri não queria retornar à casa da mãe? Por causa do tanto de coisas que você sabe, que você falava na cabecinha do seu filho, seja contra a mãe dele, você falou que a mãe dele roubou o carro de vocês, você falou que a mãe dele, como se a mãe dele fosse uma quenga de vocês dois, né? Que a bunda dela era de vocês dois. Você fazia perguntas estranhas em relação ao próprio Jairo, né? Então o menino ficava assim, peraí, se meu pai não gosta desse cara, eu também não tenho que gostar desse cara. Então tinha um monte de venenos aí, de alienações parentais que você praticava contra o seu filho, e aí ele realmente não conseguia ter prazer em voltar para a casa da mãe. Mas, segunda coisa, o mais legal é que ele também não queria ficar na sua casa, ele queria ir para a casa da vovó, ele queria ir para a casa da vovó. A vovó materna, de quem você tanto fala mal hoje dela. E aí, Leniel? Bangu, que morava em Bangu, ou queria continuar comigo. Essa era a reação do Henri. Só que o que estava sendo falado? Ai, Henri tá morto, né? Cadê o Henri querendo falar que queria ficar com você? Ele não falava isso pra mãe dele, não. Pra mãe dele ele falava que ele queria ficar na casa da avó. Ele não queria ficar nem na casa dela e nem na casa do pai, né? Agora, é até natural que um pai que só aparece para levar o filho para divertir, um pai que não educava, um pai que não disciplinava, um pai que não orava com o filho antes dele dormir, que não passava todos os dias da semana com o filho, que quando teve a chance de ficar em casa durante a pandemia, ficava enfiado lá no quarto porque não queria se entrosar com a família. Aí é muito fácil, esse pai só aparece para divertir, para ir pro shopping e tal, fica parecendo que o filho quer ficar com o pai, né? E a mãe não, a mãe apresentava todo o amor e junto com o amor a disciplina que uma pessoa que ama precisa colocar no filho. Não estou falando de violência, estou falando de disciplina, de critério, de fazer o para casa, de colocar em vários lugares para as atividades dele, né? E sempre sendo criticada por você, agindo sozinho, uma viúva de marido vivo. Fala aí, homem. Seja homem para assumir o seu lado. Falado, esse fruto da separação, desse novo lar, desse novo tio, não que tinha ali um cenário de agressão. O cenário de agressão só foi revelado através da investigação da polícia. Monique nunca falou que o filho dela estava apanhando, que ele estava sendo agredido pelo padrasto. Muito pelo contrário, falava que aquilo era da cabeça do menino. Por isso que eu falo, tchau, e tô aqui. Ô, perverso. Monique nunca falou pra você que o Henri sofria violência porque, de fato, ele não sofria violência, perverso. Ela não tinha que falar nada pra você, até porque ele não sofria violência. Agora, quando você fala aí que ela falava que era coisa da cabeça do Henri, é porque todos os especialistas, e isso o nosso vídeo das conversas demonstram isso.
Os especialistas falavam para ela que isso era uma fase da criança, que a criança estranhava mesmo o relacionamento da mãe. O Henri estava naquilo que a psicanálise chama de o período edipiano. Ele era apaixonadíssimo pela mamãe, então ele não suportava ver aquela mamãe com outro homem, né? E aí, você ainda falava mal tanto da mamãe dele quanto do outro homem. É claro que ela conseguia entender na época que aquilo poderia ser coisa da cabeça dele, mas o que ela achava que era coisa da cabeça dele eram as insatisfações. Violência ela nunca viu, nunca reparou. Quando houve alguma insinuação, ela levou para o médico. O seu filho ligou para você e não falou nada disso com você. Ele tinha plena liberdade de falar: ah, papai, o médico falou que não tinha nada aqui não, mas que o tio Jarim me empurrou da cama, ele me empurrou. Você sabe que o Henri era assim? Ah, mentiroso perverso, que o Deus no qual você diz crer te derrube desse castelo de perversidades. Tchau, e tô aqui, falo com propriedade e vou continuar falando. A Monique, ela é pior do que o Jairo. Ela é mãe, ela era garantidora, ela sabia das agressões, ela sabia de tudo. E em vez de tirar o filho dela do cenário de agressão, ela simplesmente continuou com o filho dela naquele cenário. Por isso, ela não só omissa, ela tem culpa, né, na ação desse caso. Olha a perversidade desse cara, quando ele fala que a Monique é pior do que o Jairo. Com tudo isso que eu já falei para vocês até agora, ele ainda consegue fazer pior, dizendo que a Monique é pior do que o Jairo. Sabe por quê, gente? Ele precisa matar a Monique, ele precisa que ela morra, porque quando os podres desse homem aparecerem para vocês, as mulheres que falaram tão mal da Monique vão falar assim: Senhor, te dou graças porque essa mulher é uma heroína ter vivido 10 anos com um cara que é capaz de fazer isso que esse homem já faz aí nessa entrevista. Vão por mim, gente. Ele tá atacando desse jeito a ex-esposa porque ele morre de medo de ele ser descoberto nessas questões todas. A Monique não é pior do que Jairo. Agora, eu nunca imaginei que eu iria falar isso há 4 anos atrás. O Liniel é pior do que o Jairo. Sabe por quê? Vamos falar desses dois machos. O Jairo é um homem que tinha por costume namorar várias mulheres. Mas interessante, quando a gente vai vendo, até da boca dessas mulheres mesmo, ele ajudava essas mulheres em coisas, em despesas, em compra de propriedades, alguma coisa assim. Ele estava ajudando essas mulheres. Agora, o Liniel, que sempre foi um mulherengo, para não falar outras coisas que ele sempre foi, ele é um cara que suga dessas mulheres. Então, o cara é pior do que o ex-vereador. O atual vereador é pior do que o ex-vereador, porque ele se relaciona com as mulheres, o atual vereador, para sugar tudo que elas têm. O ex-vereador não, apesar dele ser um galinhão, ele dava uma subsistência, ajudava a mulher na criação dos filhos delas e tudo, né? E aí eu acho que os dois são péssimos, os dois são horrorosos, mas dentro daquilo que é horroroso, o Liniel consegue ser mais perverso ainda na horrorosidade dele contra as mulheres. Aí ele aponta a Monique para vocês esquecerem de que ele é um mulherengo pegador, um cara esquisito, um cara que no dia do jogo, que ele fica falando da Monique, ele estava lá com garota de programa. Monique não estava lá com homem de programa, não. E depois foi para jogo do Flamengo, foi para academia, tentava nos prejudicar, tentando prejudicar o processo. A Monique, manipuladora, totalmente inconsequente, e foi solta pela juíza, agora de novo. Olha que canalha, o cara fala mal da juíza. Na verdade, ela não foi solta pela juíza, ela foi solta pelo STJ, pelo Superior Tribunal de Justiça, que ao ver os autos entenderam que essa paciente poderia responder em liberdade. Aí o que ele faz com vocês para trabalhar a imagem, né? Ele coloca os trechos da Monique num jogo, ela estava num jogo, o filho morreu em 8 de março de 2021, o jogo aconteceu ao final do ano de 2022. Tinha mais de 1 ano e meio que o Henri estava morto. E ela estava respondendo em liberdade, né? Ela não estava em prisão domiciliar, ela estava respondendo em liberdade. Ela poderia ir em jogos. E ela já tinha ido em vários jogos com o Henri, ela estava lá rememorando esses momentos. E quando a gente está rememorando o momento, a gente tem a euforia, tem a alegria assim, mesmo que depois ela saísse daquilo ali e fosse chorar até na casa dela. Aí o que eles fazem? Pegam a cena de uma mãe lutada, comemorando aquilo que ela comemoraria com muito alegria junto do filho, e ao mesmo tempo em que ele publica essas imagens aqui para vocês, ninguém publica as imagens dele, né? E agora não tem como fazer isso aqui na edição, mas tem ele no mesmo jogo,
com bebidas alcoólicas as mais diversas, tem um uísque lá, tem garota de programa, tem um monte de coisa. Ele, o pai enlutado, né? Imagina se é a Monique com alguém. Então, toda vez que vocês virem Leniel mostrando a imagem de um único jogo em que a Monique foi, como se ela fosse uma bandida perigosa, lembrem-se, ele também estava no mesmo jogo, em camarote, com gente duvidosa. Algumas pessoas ali ainda acreditavam nele, pessoas boas com quem a gente conversou depois, né? Mas ele estava lá, garota de programa, bebida alcoólica e tudo, e dando uma de crentão. Então, esse é o nível da perversidade. Não caiam em imagem. Imagem não é nada. O mau caratismo é que é terrível nisso tudo aí. Ele está aí falando da alegria de uma mãe que perdeu um filho, né? Então vamos ver a alegria de um pai que perdeu um filho? Vejam só isso aqui. Não sei se vocês conseguem ver aqui, ó. Olha aqui, ó. Isso aqui é no mesmo dia do mesmo jogo, ó. Ó, o Leniel ali. Não sei se vocês conseguem ver aqui, ó. O uísque. Aqui são pessoas, gente boa, que estava perto dele, né? Mas uma dessas pessoas aí, que não aparece nitidamente na foto, é uma garota de programa. E olha o sorrisinho do papai, né? Sorrisinho do papai ali, de luto, com bebida e tudo. Olha essa outra foto aqui, ó. Olha eles se congratulando aqui, ó. Aí. No mesmo dia que ele tá falando mal da Monique, ó. A Monique estava lá sozinha, solitária, se alegrando com o filho dela. Repito, Monique sozinha, solitária, se alegrando com a memória do filho dela. E ele acompanhado de pessoas, de gente poderosa, né? Essa pessoa aqui é uma pessoa maravilhosa, não tem nada a ver com a palhaçada desse homem, não. É apenas uma pessoa que já confiou nele. Mas enfim. Hello. Estou me sentindo no Big Brother, pessoal. A Mira está me filmando. Ali a porta da Disney. Como que foi seu dia hoje, Lene? E o que você vai fazer agora? Bom, meu dia foi produtivo com meus amigos. Passeamos no Island of Adventures. Brincamos nos parques. Comemos, nos divertimos, falamos, sorrimos. E agora eu tô indo dormir. Bye bye, boa noite. Fechou. Publica as imagens dele, né? Então, toda vez que vocês virem Leniel mostrando a imagem de um único jogo em que a Monique foi, como se ela fosse uma bandida perigosa, lembrem-se, ele também estava no mesmo jogo, em camarote, com gente duvidosa. Algumas pessoas ali ainda acreditavam nele, pessoas boas com quem a gente conversou depois, né? Mas ele estava lá, garota de programa, bebida alcoólica e tudo, e dando uma de crentão. Então, esse é o nível da perversidade. Se Monique for solta, como garantir que outras testemunhas não sejam ameaçadas? Gente, como garantir que outras testemunhas não sejam ameaçadas? A Monique ficou respondendo durante 1 ano em liberdade. Ninguém foi ameaçado, ninguém. Quem se sente ameaçado é ele, por causa do tanto de podre que ela sabe dele. E se ela resolver publicar, acabou-se esse processo. O Leniel ainda vai ser a grande surpresa macabra desse processo. Posso estar errado, posso ver isso do segundo plano,
Mas se Deus existe e se a justiça trabalhar direitinho, vocês terão uma grande surpresa acerca desse homem. Por isso que ele milita tanto contra a ex-esposa. Com risco de fuga e obstrução da justiça. Desde o início do caso, a defesa dos acusados, desses monstros, Monique e Jairo, atacaram a minha imagem para tentar confundir a opinião pública. E esquecem que eu sou a principal testemunha desse processo. Primeira coisa, vocês percebem aí que ele tá lendo, né? Ele tá lendo. Um discursinho pronto. Segundo, principal testemunho do quê? Esse cara é principal testemunho do quê, gente? Todo mundo pergunta pra gente, por que vocês acham que a Monique é inocente? Vocês estavam lá dentro do apartamento? E a gente deveria perguntar para esse pai aí, né? Como é que você sabe que a Monique matou o seu filho? Você estava lá dentro do apartamento? Por que vocês não conseguem fazer essa pergunta, gente? Desse processo. Essa estratégia que é conhecida no Brasil inteiro de tentar atrasar o processo com habeas corpus, com pedidos de adiamento. Essa estratégia da defesa só beneficia aqueles dois monstros, Jairo e Monique. Ele vai ficar falando essa questão de que é uma estratégia. Que estratégia, gente? Essa questão dos recursos, né? Olha, se não fosse essa questão dos recursos, nós mesmos, que há 4 anos atrás achávamos que tinha acontecido alguma coisa, a gente não teria mudado, não. Então não é estratégia, não. Qualquer cidadão que está sendo investigado tem direito a ampla defesa. O próprio Leniel, quando é investigado, ele não quer ter direito a ampla defesa. Aí agora ele chama a ampla defesa da Monique de estratégia para poder atrasar o processo. Nada. Foi por causa dessa ampla defesa aí que os exames passaram a ser questionados, que os procedimentos do hospital passaram a ser questionados, que passou a ser até mesmo questionado se houve mesmo violência com o menino, porque não há nenhum indício de violência, que isso tudo é uma documentação forjada, e o Leniel sabe muito bem, por isso que ele está desesperado, querendo logo que a justiça decida, porque se demorar um pouquinho, a justiça vai descobrir muitos outros podres que elas estão descobrindo, há muito trabalho silencioso, né? Então ele está desesperado aí nesse videozinho dele. E a essas alturas a gente já sabe, ele já conseguiu o que ele queria, que é manter Monique na prisão. E nós vamos ficar aqui fora lutando, a menos que esse monstro consiga outras pessoas poderosas para calar a nossa voz aqui fora também, né? Mas por enquanto ele conseguiu manter a Monique presa, né? Na academia, no jogo do Flamengo, curtindo a vida inconsequentemente, como se nada tivesse acontecido. Essa é uma mãe que tem remorsos. Muito pelo contrário, tchau. E eu falo isso com propriedade. O pós, ele fala até muito mais do que antes em relação a Monique. Hello. No Big Brother, pessoal. A Mira está me filmando. Como que foi seu dia hoje, Lene? E o que você vai fazer agora? Bom, meu dia foi produtivo com meus amigos. Passeamos no Island of Adventures. Brincamos nos parques. Comemos, nos divertimos, falamos, sorrimos. Bye bye, boa noite. O pós, ele fala até muito mais do que antes em relação a Monique. Se a Monique... Se o pós fala muito mais do que antes, né? Vocês acabaram de ver aí, que não era só a Monique que dava alegre não, e ela estava ali 1 ano e meio após a morte do filho. E ele, desde a morte do filho, andando acompanhado com um monte de gente, congratulando. Aliás, a gente esquece, né? O Leniel nunca foi com o Henri vivo à Disneylândia.
Com o Henry morto, dizendo que estava desempregado, sem dinheiro, sem nada, ele foi à Disney. Ninguém achou isso esquisito nesse pai, não, gente. Sempre acompanhado, sempre pegando uma mulher. Estava no Brasil, já namorava 3 mulheres. Monique não fez nada disso. Se a Monique tivesse preocupada com a morte do filho, querendo justiça, ela era pra estar aqui do meu lado aqui agora. Ok? Ela era pra... Não estava presa. Não estava presa, ela estaria lutando, falando assim, ó... Olha a perversidade desse homem. Como é que a Monique estaria do lado de um homem perverso, que ela custou a entender a perversidade dele para sair fora do casamento com ele? Quando ele fala assim é porque, para ele, ou a Monique encobre toda a podridão que ele é, ou ela vai ter que morrer na cadeia. Entendam essa senha. Falando assim, ó, aquilo lá é um monstro, eu sei o que aconteceu. Ele matou, fez assim. Muito pelo contrário, foi presa dormindo junto com quem matou o filho dela. Ela continuou e está agora tentando se soltar. Ela está preocupada com a soltura dela e nunca teve preocupado com justiça pelo filho dela. Isso só demonstra. Gente, as formulações desse cara são muito perversas porque elas são mentirosas. Primeiro, quando a Monique foi presa, ela não sabia que o filho dela tinha sido assassinado. Ela já estava estranhando todo aquele resultado da perícia, porque ela está assim, não, gente, mas meu filho não saiu de casa desse jeito. Então, ela tinha dificuldade de acreditar nas acusações que se faziam junto ao Jairo. Ao mesmo tempo, o Jairo estava dando ela toda a subsistência. Então, ela continuava morando com eles. E aí, eles se mudaram para a casa da tia dela, não foi para fugir da polícia, não. É porque a casa deles estava sendo depredada. A casa dela, a casa dos familiares dela, estavam sendo depredados. Então, para se desviar do assédio da imprensa, da multidão, eles foram dormir na casa de uma tia, com mochila e tudo. E aí, aquilo foi interpretado como se eles fossem fugir. Se o Jairo ia fugir, isso era uma coisa do Jairo, né? A Monique estava com ele. Ela estranhava tudo que estava sendo investigado, né? Como a gente até hoje estranha. Mas o menino morreu, gente. Quantas pessoas morrem numa situação inusitada? Parece que foi uma coisa, mas não foi, né? O histórico da Monique nos permite entender e dizer que ela jamais atentaria contra o próprio filho. Agora, o histórico do Leniel, gente, se vocês soubessem. Ele morre de medo de que vocês saibam. Então... ela não tinha que estar do lado dele, não. Graças a Deus, ela está bem longe dele. Mas também fique claro, ela não está do lado do Jairo também, não. Isso só demonstra a culpabilidade, a criminosidade de Monique. Pelo contrário, senhor Leniel, isso que você está falando é que só demonstra a periculosidade sua. Periculosidade sua. A estratégia de separar defesas... Hoje, eu posso falar até com propriedade, Monique não tem nem poder econômico para pagar uma defesa, né, de uma advocacia criminal, que é cara, principalmente aqui no Rio de Janeiro. Olha como é que esse cara mostra o tanto que ele é abusivo. Ele está zombando da falta de condições da Monique. Agora, a separação de defesas foi algo sugerido por um tio primo dela, né? E quando ele fala que ela nenhum aponta o outro, gente, olha só. Como a Monique, vamos ser bem sinceros agora, passados 4 anos, a Monique não viu o que aconteceu com o filho dela, né? Os indícios que ela tinha quando o menino estava vivo, ela levava os especialistas e todos falavam que aquilo era uma fase. O menino morreu de maneira inusitada dentro de casa. Ela acordou com o filho morto, que ela ainda pensava que ele estava em parada cardiorrespiratória. E ela, como é que ela vai poder acusar o cara? Mas porque o Jairinho era namorador tal. Mas as outras namoradas também não conseguem acusar o Jairo de maldade contra as crianças, porque ele tem histórico de ser uma pessoa muito querida pelas crianças, né? Então ela não tem como acusar, não é porque ela concorde com ele, não é porque ela não tem como acusar. Agora o Leniel, o bandido que porque ele é um bandido, porque ele é envolvido com coisas bandidas do Rio de Janeiro, aí sim, ele que no passado já obrigou a ex-esposa a fazer coisas absurdas, coisas inenarráveis aqui por enquanto, até que o tempo nos traga as provas. Ele que já foi um cara que obrigou a esposa a fazer coisas tão terríveis contra ela mesma, né? Agora acha que ela também tinha que, como ex-esposa, ter que ficar do lado dele. Que, nossa, olha, é melhor morrer do que se associar a um cara desonesto como esse. Eu diria a vocês. Acho que a Monique está no caminho certo nesse sentido.
olha o depoimento de Monique. Quem puder assistir, ou assista de novo o depoimento dela. Ela fala que o Jairo era um príncipe. Nossa, uau. Gente, esse cara é muito desonesto. Quem fala que o Jairo era um príncipe além da Monique é ele. Ele fala que o Jairo é tratável, que o Jairo tinha uma boa conversa, que o Jairo era educado, porque ele era. Não só ela, as outras pessoas que se relacionaram com o Jairo falam que ele era um príncipe e que também na vida íntima ele era um cara muito obsessivo, compulsivo. A Monique diz isso. A Monique conta na carta dela as esquisitices que ele tinha, mas que não era assim o dia inteiro, que em boa parte do dia ele era um cara muito legal, muito conversado, né? Aí outra coisa horrível que o Leniel faz aí é insinuar que a defesa do Jairo paga a defesa da Monique, que a família do Jairo paga a defesa da Monique. Mentira, a família da Monique já está toda surrupiada de tanto pagar a defesa e não é o Coronel Jairo que os está ajudando. A família da Monique não tem contato, não tem compromisso nenhum com a família do Coronel Jairo. Então ele é muito sórdido em fazer isso. Agora, já que ele faz isso, a gente também deveria aprender a viajar em cima das viagens dele, né? Por que um ex-marido inventa tanta coisa contra a ex-esposa? O que esse cara tá querendo esconder de você? Nossa, o algoz do filho dela é um príncipe? Isso quer dizer o que tá respondendo? Maravilhoso, não tem nada para falar. E o Jairo justamente falando a mesma coisa de Monique. Gente, vamos lá. Nossa, o algoz do filho dela é um príncipe? Pois é, porque o pai do filho dela, né, pratica, gosta e faz coisas indizíveis e mesmo assim ela não acha que você seria capaz de matar o filho de vocês? Mas um cara, Leniel, que faz as coisas que você já fez contra a Monique é capaz sim de matar um filho. Então, cuidado com seus deboches, porque você está se delatando com esses deboches sórdidos e que todo mundo acredita, mas talvez quando está todo mundo acreditando é porque é mentira o que o cara está falando, né? Um cara em que todo mundo acredita é porque, na verdade, é um cara totalmente mentiroso. Eu, Leniel, fui investigado. Eu, Leniel, fui 100% investigado. Aonde eu levei meu filho, o carro que levei, aonde estava, por onde andei. Porque até então, no nosso país, quem era o ruim, quem era o perverso era quem? O pai. Primeira coisa, o Leniel ele não foi investigado nesses 10 dias. O Leniel foi interrogado. Investigado não, porque se ele fosse investigado, deveria decretar a prisão preventiva dele também, para ir na casa dele, pegar os autos dele, fazer um monte de coisa. Ele não foi investigado não, ele foi questionado, interrogado, né, inquirido. Investigado não. Ele dá uma de coitadinho aí. E agora ele vai começar com o coitadismo dele. Porque esse é um homem que detesta a mulher. Ele vai começar a falar em favor do homem, do pai, blá, blá, blá. Abusador que ele foi na vida da Monique, né? Olha aí, escuta isso aí, ó. Nós revelamos para o Brasil, para o mundo, né? A que mãe mata também. Essa mesma pessoa que eu estou falando aqui, essa mãe, né? Essa criminosa, ela foi para um programa de televisão naquela mesma semana, né, na Record, e ela fala o seguinte: eu não conheço mãe que mata. Muito pelo contrário, a gente está mostrando um monte de mães que matam. Perceberam aí, mulheres, o ódio de Leniel contra vocês, principalmente contra as mulheres mães? Primeiro, quando ele fala que a Monique, que ele revelou para o mundo que mãe mata. Mentira! A Monique não matou, a Monique não participou, a Monique não tem nada a ver com a morte do filho dela. Ela perdeu o filho para esse calhorda, mau caráter, serva de Satanás, ficar falando assim da ex-esposa. Ele está falando isso aí, mostrando para vocês o mau caratismo dele. Preste atenção nisso, gente. Ele não revelou nada para o mundo, ele está revelando para o mundo que ele é um homem que detesta as mulheres, né? Que ele teve a alegria de ser casado com uma mulher tão rara quanto a Monique, mas como ela não se submeteu a vida inteira a toda a sordidez que ele forçava a ela, agora ela passou a ser mulher má, né? Mas ela não é mãe que mata não, pelo contrário. O Henri sabe qual era a única pessoa deste planeta que deu vida a ele, vida plena, com alegria, com carinho, com as histórias que ele adorava ouvir. Esse que é um pai que mata, viu? É um homem que mata mulheres. Enfim, gente, nós conseguimos prosperar aqui em até cerca de 25 minutos dessa entrevista de 1h08. O que ele vai fazer daí para frente? Ele vai continuar repetindo as coisas que a gente falou. Então, como a gente já fez as interrupções, várias análises,
espero que tenha ficado claro para vocês que a sordidez está exatamente neste que a acusa, que é aquela coisa assim, é isso que o psicopata, o perverso, o manipulador, o narcisista faz. Ele acusa a pessoa de tudo aquilo que ele é quem faz. Então, podem ter certeza, toda essa acusação que Leniel faz contra a Monique é ele tentando se esconder, porque na medida que ele faz a gente olhar para ela, ele faz a gente deixar de olhar para ele. E enquanto isso ele vai viver na vidinha que ele está vivendo, né? Uma vidinha muito boa, né? O homem que foi à Disney só depois que o filho morreu. É uma tristeza, é uma tragédia. E nós só temos a lamentar, com todo o carinho e respeito aí ao Eduardo Chau. Há tanta gente boa que acredita no Leniel, né? O Eduardo Chau, a Dira Paz, um monte de gente com quem ele conversa, que tem uma certa influência na sociedade acerca da opinião. São pessoas que se dessem o trabalho de irem à prisão, ver a Monique olho no olho, conversar com ela, eles iriam ver que ali se trata de uma inocente presa e que aqui fora tem um perverso que prosperou em toda essa nossa justiça que é misógina, ou seja, que já odeia as mulheres de graça e que acredita em qualquer discurso coitadista de um macho como esse aí. Porque ele vira a público dizer que ele mostrou para o mundo que mãe mata. Primeiro que isso é uma mentira dele, não existe isso no processo, Monique não é acusada de assassinato, né? A Monique é acusada de outras coisas, ela é acusada de ter se omitido e mesmo assim as conversas mostram que ela não se omitiu coisa nenhuma. E também ela não é acusada de ter presenciado a tortura, não, ela nem é acusada de tortura, né? Então esse cara inventa porque ele sabe, ele percebeu, malandro e perverso que as pessoas caem em tudo que ele vier a falar. Mas por isso a gente fica aqui torcendo para que a Monique tenha autoridade divina para sair daquela prisão e desmascarar esse cara. E a gente lamenta muito pelo Eduardo Chau, que está sendo muito atencioso diante da mentira. E a gente também acha que a Ana Beatriz Barbosa, psiquiatra que deveria vir a público pedir desculpas porque ela permitiu que um narcisista, um perverso, ficasse fazendo diagnóstico no podcast dela contra uma mulher inocente, o amor em pessoa para a vida do Henri, né, que é a Monique. Agora, quem fez toda essa atrocidade contra a Monique foi o ex-marido dela, que a Ana Beatriz muito bem acolheu, muito bem entrevistou. Vejam isso, vejam esses detalhes. Nós vamos continuar lutando até onde a gente puder, junto às redes sociais, pela Monique, que é completamente inocente.